Então, semana que vem é uma semana bastante importante, porque caso não se confirme essa tese de suporte e resistência que eu demonstrei aqui para vocês, aí os mercados podem sofrer uma pressão vendedora um pouco mais forte. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, em mais uma semaninha encerrada, uma semaninha que o Brasil preparava aquela decolagem, né? Até o título do vídeo da semana passada foi Decolagem Autorizada. Já vou mostrar no gráfico aqui para vocês. Segunda-feira dava todas as mostras de que teríamos realmente a confirmação daquele rompimento do pivô e teríamos uma semana ainda muito especial para quem está na ponta comprada. Mas a partir de terça-feira as coisas mudaram, os dados pioraram, foram piorando e tivemos que arremeter o avião e estamos de volta ao hangar. Agora volta para manutenção e vamos aguardar o que pode acontecer. O que pegou essa semana de mais relevante? Os dados, ainda principalmente ligados à questão inflacionária, eles não cedem. Na Europa também saíram dados bastante ruins e, novamente, revela-se a necessidade ou a possibilidade do Banco Central americano ter que ser ainda mais rigoroso na retomada da subida de taxa de juros. Tanto é que os Treasuries bateram recorde dos últimos anos, que é o título de 10 anos, que é o juro futuro americano, já antecipando a possibilidade. Continua ainda aquele papo de recessão. Eu nunca vi uma recessão tão anunciada que nem essa, apesar dos dados ainda, os dados práticos ainda não nos levarem para um cenário muito catastrófico. Tanto é que os mercados também ainda seguram, né? Tem essas reações pontuais, como estava acontecendo na semana passada. Mas se fala de recessão mundial, se fala de uma série de problemas que o mundo teria que enfrentar de qualquer forma. Os dados caminham, né, em relação à questão inflacionária, a questão de taxa de juros, queda de atividade aqui, queda de atividade ali, e aí as coisas vão se precificando lentamente de forma negativa. Como no Brasil, também já tínhamos comentado isso, esses problemas aparentemente eles estão um pouco menores, os mercados reagiram com um pouco mais de intensidade, capital estrangeiro entrou, segurou os preços dos ativos e ainda com ativos com muita oportunidade. Os analistas continuam afirmando que a nossa bolsa em vários setores está muito barata, ou seja, está atrativo. E se o cenário macro no Brasil ajudar, talvez a gente ande na contramão do mundo. E mesmo as bolsas internacionalmente caindo, talvez a nossa não sinta tanto. É claro que dificilmente veremos bolsas do mundo caindo e a nossa bolsa subindo. Isso é muito improvável. Mas talvez a gente não tenha uma pressão como a gente pode ver nos gráficos. Eu vou mostrar aqui para vocês que talvez isso possa até ocorrer de uma forma um pouco mais gradual. Eu estou aqui com o índice Bovespa no gráfico semanal, depois eu vou para o gráfico diário, para mostrar a zona de suporte, né? Um suporte bastante relevante no gráfico semanal, o suporte de preços e o suporte de médias. Reparem que os preços não perderam ainda a média de 9 semanas, a de 21 está um pouco abaixo, fecha ainda acima da média de 55 e no suporte. Eu vou colocar o gráfico diário, que isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro aqui para vocês. Olha só, na formação do diário, olha onde é que está a média de 55 dias. Exatamente nesse fundo triplo. Ó. Terceiro teste, e resistiu bravamente, formou um martelo, e esse volume aqui, e aí eu quero mostrar para vocês um gráfico intraday, que olha só que coisa curiosa. Olha o volume que entrou nos últimos 15 minutos. Quase, eu vou dizer, 30 a 35% do volume de todo dia entrou nos últimos 15 minutos, puxando os preços para cima e mantendo a bolsa naquele suporte bem interessante. Se eu dou uma olhada no que está acontecendo no mercado lá de fora, olha só, reparem Nasdaq. Olha o que aconteceu aqui. Os preços estavam o dia todo abaixo do suporte, montando pivô de baixa. No final do pregão, volta para o suporte. Não foi diferente com o S&P. Dia todo abaixo, montando pivô de baixa. Fecha no finalzinho do pregão,
no martelinho acima do suporte. Olha o que aconteceu com o VIX. Estava rompendo a zona de resistência. No final do pregão, volta para a faixa dos 26. Então, houve uma reação muito interessante, indo ao contrário do que estava vigente até então no mercado. Então, a volatilidade acalmou, ou seja, o medo acalmou, os preços voltaram para o suporte, tanto S&P quanto o Nasdaq. Aqui no Brasil aconteceu exatamente a mesma coisa. E agora eu vou mostrar para vocês o gráfico do dólar. E olha o que acontece com o dólar na ponta contrária. Vínhamos com uma reação forte, estava rompendo a resistência, inclusive no intraday, como vocês podem ver aqui, na sinalização aqui da linha verde. E olha o que acontece no final do pregão. Fecha com uma figura invertida na ponta da resistência. Então, reparem só o somatório dos fatos. Nós temos Ibovespa, entrada de volume forte, puxando a bolsa para cima, fechando forte no suporte. Dólar recebe pressão vendedora no fim, fecha na resistência. Nasdaq, mesma coisa. S&P, a mesma coisa. Gráfico do medo, a mesma coisa. Isso antecipa a possibilidade de que tenhamos, talvez, uma reação contrária ao que estava acontecendo essa semana nos mercados a partir de segunda-feira. Então, o Ibovespa, ainda respeitando o suporte, poderia reagir positivamente na próxima semana ou, no pior dos quadros, deixa eu voltar o gráfico aqui para vocês, poderia manter-se dentro dessa lateralidade. Tem uma faixa mas muito clara aqui entre 108 de suporte e 114 de resistência. Já foi testado 1, 2, 3 vezes na ponta de cima, foi testada 1, 2, 3, agora pela quarta vez na ponta de baixo, com a média ainda segurando os preços. Mas o que mais me chamou a atenção nesse contexto todo foi justamente os movimentos no final dos pregões. O movimento que trouxe as bolsas para os seus suportes e as suas resistências. Isso, eventualmente, poderia proporcionar uma reação positiva nos mercados. Então, voltamos para dentro do hangar, Os técnicos foram lá, mexeram nos parafusos e, quem sabe, vamos tentar uma nova decolagem. Claro que o quadro muda um pouco, não é mais aquele movimento que, se fosse confirmado essa semana, ele tinha um pouco mais de potência, porque agora nós estendemos essa faixa lateral de preço, então tem uma faixa um pouco mais clara, mas mesmo na lateralidade poderíamos aí testar novamente aí a faixa dos 114 mil pontos, se não for na próxima semana, quem sabe nas próximas 2 semanas. Então, semana que vem é uma semana bastante importante, porque caso não se confirme essa tese de suporte e resistência que eu demonstrei aqui para vocês, aí os mercados podem sofrer uma pressão vendedora um pouco mais forte. E voltando aqui ao índice Ibovespa, olha só, não tem nenhuma referência de suporte até os 100 mil pontos. Então, aqui, caso perdido em fechamento, 108 mil, aí talvez tenhamos uma movimentação um pouco mais drástica na movimentação de venda nos principais ativos, acontecendo algo bastante semelhante nos mercados internacionais. Então, semana que vem é uma semana muito importante. Nós temos que ficar muito atentos aos dados, aos movimentos, que ela pode determinar a movimentação com um pouco mais de intensidade, seja por bem, seja por mal. Pessoal, espero que tenham gostado, deem seu like, assinem nossos canais, cliquem no sininho aí para serem notificados quando tivermos novidade. Nosso canal do Telegram continua aberto para vocês e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!